Nós estamos reunidos hoje para meditarmos a palavra de Deus, sobretudo neste tríduo pascal. Hoje, antes desse tríduo pascal, nós queremos celebrar o Domingo de Ramos. E Domingo de Ramos vai nos introduzir na Semana Santa. É um momento forte da vida da igreja, da nossa vida de fé, da nossa vida de comunhão. Esse Domingo de Ramos é também chamado Domingo da Paixão do Senhor. E nós não teremos nessa ocasião a bênção dos ramos, como nós temos de costumes, mas vamos meditar a palavra de Deus. E nós vamos meditar o Evangelho, que é o Evangelho da bênção dos ramos, a entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. Nós vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de 12 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a grande multidão que tinha subido para a festa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Apanharam ramo de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Jesus tinha encontrado um jumentinho e estava sentado nele. Como está na Escritura: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem montado num jumentinho. Naquele momento, os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que isso estava escrito a seu respeito e que eles o realizaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isto. Então, esse evangelho que nós ouvimos agora é o evangelho que nós celebramos na bênção dos ramos. Nós temos uma escolha, esse que nós lemos o capítulo 12 de João, de 12 a 16, mas tem um evangelho que é da procissão mesmo, que é o evangelho de Marcos. O Marcos, ele está no capítulo 11, versículo de 1 a 10. Ele diz o seguinte, quase semelhante ao mesmo. Quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrarei amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazer isso? Dizei: o Senhor precisa dele, mas logo o mandará de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho, amarrado junto de uma porta de lá de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estáis fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus havia dito, e eles permitiram. Levaram então o jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam os ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem
o reino do nosso pai Davi. Hosana no mais alto do céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o evangelho que nós vamos meditar agora. Permitindo, deixando que tiver uma pergunta, nós vamos fazer uma reflexão a partir de algumas perguntas que vão ser feitas. Padre, o Domingo de Ramos retrata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Se é uma entrada triunfal, por que um jumentinho e por que pegar emprestado? É verdade, Luiz, aqui Jesus está entrando, não é que ele quis entrar para ser coroado, mas o povo que a esperava, o Messias, reconheceram em Jesus aquele enviado de Deus. E o acolheu com festa, com grande alegria, e queria coroar Jesus como rei. Por isso, esse triunfo, essas vestes, esses ramos estendidos, na cultura de acolher uma grande personalidade, uma grande autoridade. E a grande glória. Então, é dia triunfal, com os ramos. Mas esse domingo é chamado também, como nós dizemos, Domingo da Paixão. Logo na sequência, nós vemos a igreja, a proclamação do Evangelho da Paixão. Então, os ramos, sinal da alegria, sinal de festa, e os mantos estendidos no chão para o respeito, a honra, a acolhida da grande autoridade que vai passar por cima desses ramos, desses mantos que ali foram colocados. E a grande festa do grande rei, mas para aquele povo. Mas Jesus estava entrando humildemente. Falou do jumentinho? Foi isso, né? Então, o jumentinho, é um animal de pequeno porte. É um animal dos pobres, das pessoas pequenas. E os grandes usavam cavalos, outros animais, né? Jesus quis nos dar aqui uma lição. Ele se faz pobre com os pobres. Ele caminha e vai pegar emprestado um animal dos trabalhadores, dos pobres. Por isso a missão da igreja, sermos pobres com os pobres, sermos humildes com os humildes. Isso não quer dizer que nós vamos excluir, rejeitar os grandes, os poderosos, mas porque os pobres que são mais deixados por fora, a igreja tem uma grande missão de resgatar esses pequenos, mas trazendo também os grandes, às vezes, por causa do poder, são muito mais afastados de Deus. Isso é a grande lição para nós nesse Domingo de Ramos. Padre, o povo que estendeu os ramos e aclamou Jesus é o mesmo que depois gritou crucifica-o? O nome... O povo que estendeu os ramos e aclamou Jesus. Sim, o povo que estendeu os ramos, que criou Hosana aí, é aquele que diz crucifica-o. A verdade, nós dizemos que é o mesmo povo. Né? Dizemos que é o mesmo povo. Porque Jesus entrou em Jerusalém, Hosana é a grande alegria. Mas logo entra a paixão, o povo muda. Mas o povo é manipulado. O povo é sempre manipulado, muitas vezes usado pelos grandes. Isso do tempo de Jesus, também do nosso tempo. Né? Num primeiro momento, eles estavam numa expectativa de um rei, de alguém que vai salvar o seu povo. O povo sofrido da escravidão do Egito, da escravidão da Babilônia, toda a vida, cada vez se liberta, mas ainda volta a um sofrimento. E naquela época, esse povo estava sofrendo pela dominação, pela colonização dos romanos. E eles, dessa vez, queriam se libertarem do jugo da colonização dos romanos. E a expectativa, como já está na palavra de Deus, que eles liam, que virá o filho de Davi, a descendente de Davi, vai restabelecer o reino.
Então, eles viram no primeiro momento que é ele. Né? Tudo estava dizendo que é ele. Só que o reino do Cristo Jesus não mais era um reino terrestre. Eles vão se decepcionar no sentido que ele não responde naquilo que eles esperam ser um Messias, um rei terrestre que vai estabelecer o reino, que vai expulsar os romanos, vai expulsar os outros, e todos os outros povos vão ter que se inclinar diante desse povo de Israel. Mas ele viu, e o sumo sacerdote, os anciãos, não perceberam, não fizeram a leitura que Jesus seja o Messias. E agora vão acusá-lo de blasfêmia, vão acusá-lo de usurpar o título de ser filho de Deus. E, nesse convencimento, o mesmo povo que diz agora há pouco, Hosanaê, Hosanaê, e o mesmo que vai dizer, crucifica-o, crucifica-o. Nós dizemos o mesmo povo, mas a grande parte do povo tem outro que o reconheceram. A esse Jesus vai dizer, até diz no Evangelho de João, aqueles que me reconheceram, eles o nome, eu fui proclamei o nome seu a eles. Então, esse evangelho, essa leitura hoje, de Domingo de Ramos, nos recoloca na humildade do Cristo Jesus, no jumentinho, um animal dos pobres, um animal dos pequenos, e ele que é dono do mundo, ele que é dono de tudo, e vai pegar tudo emprestado, e ainda para devolver, né? E ele se faz pequeno com os pequenos. Pergunta que nós podemos, na sequência, dizer: quem são os pequenos de hoje? Com quem Cristo se identificaria hoje? Quem são os pequenos hoje? Quem anda de quê? Quem vive em que bairros? Que vive em quanto salário mínimo ou que não tem? Em quem Jesus se identificaria hoje? Essa é a grande pergunta. E o dia de Domingo de Ramos, esse dia de fazermos essas duas experiências que entram em contraste: alegria e depois a tristeza do Cristo crucificado. Esse é que nós podemos experimentar hoje. Padre, e por que o povo utilizou ramos no momento de manifestar a alegria da entrada de Jesus lá em Jerusalém? E qual é o simbolismo hoje dos ramos? A verdade é um fato cultural, né? Um fato cultural, e muitos povos daquele tempo, como em nossos tempos, em outros povos, em outras nações, quando uma grande autoridade chega, as pessoas encontram alegria, cortam os ramos, galhos, e vão sacudindo para manifestar, para mostrar o quanto estão felizes. Então, naquele povo, naquele tempo, como em muitos outros povos, hoje nós vemos em muitos lugares, muitos países de cultura diferente, ele manifesta isso e sai correndo, dançando, né, se alegrando com aquela autoridade, dizer que seja bem-vinda àquela autoridade, que você é o bem-vindo. Então, e também querer levar, estenderam as suas vestes, colocaram os ramos, nesse sinal de alegria. E o sinal hoje, os nossos ramos, continuam no mesmo sentido, da alegria, mas também de dizermos que as mesmas cinzas, as mesmas ramos, nós guardamos um pouquinho, para depois, na quarta-feira de cinza, nós queimamos e mostrar a paixão, aquela alegria que se tornou um pouco no sofrimento, como na sequência. Mas os ramos, esse sinal de alegria, esse sinal cultural da festa, de muitos lugares. Às vezes hoje em nossas festas, a pessoa faz aquele arco com ramos, com flores, para manifestar isso. No casamento, a pessoa coloca aquele tapete, e a noiva, o noivo entra de tapete. Nas grandes festas de autoridade, coloca tapete, esses vestes que foram estendidos para acolher aquela alegria. Então sempre, mas o mais importante, a alegria que tem que brotar do nosso coração, com tudo isso, com toda essa experiência. Então, Domingo de Ramos
um domingo de dizermos Cristo é o nosso Rei. Ele vem nos salvar das dores, do sofrimento, de tudo aquilo que às vezes nos aprisiona. Saímos fora do inimigo, mas Jesus é o Salvador. Essa é a grande festa de Domingo de Ramos, mas também que nos introduz numa semana muito dura, que é a Semana Santa. Semana Santa é semana de viver a dor, o sofrimento de Cristo Jesus. Essa é a experiência. E nós vamos rezar nessa Semana Santa para que cada um se volte um pouquinho para Jesus. Cada um abra o seu coração para fazer uma experiência do Cristo Jesus na dor. E quantas dores tem hoje de muitas pessoas, sobretudo nessa pandemia, sofrendo na cama, nos hospitais, às vezes em casa. É o Cristo Jesus que sofre nessa Semana Santa. Que Deus, com o auxílio de Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, ajuda tantas mães que estão sofrendo por perder os seus filhos, netos, maridos e também entes queridos. Que Deus lhe conceda uma Semana Santa abençoada e que os anjos de Deus acompanhem. Venha a minha bênção a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.